Bom, gente, vou começar aqui a aula de hoje. O assunto vai ser integrais de Monte Carlo. Então, esse assunto aqui já é um assunto posterior à geração de variáveis aleatórias, né? Então, eu vou mostrar aqui um método baseado em aproximações de integrais utilizando as distribuições de probabilidade. Então, esse método é um método bem útil para resolver algumas integrais complexas utilizando a teoria da estatística e das distribuições. E aí a gente vai ver mais para frente que isso aqui pode ser útil também em outras situações, para gerar pontos de distribuições também, né, para geração de outros métodos de estimação e inferência. Então esse assunto aqui é integrais de Monte Carlo. Eu vou começar aqui a aula. Deixa eu colocar aqui na tela. Então vocês estão vendo aí na tela. Bom, esse método, basicamente, ele foi criado para obter aproximações numéricas de integrais complexas. Então, eu vou falar assim, a ideia central dessa técnica. Essa técnica ela consiste em gerar pontos de alguma distribuição de probabilidade conhecida. Então, eu vou gerar pontos de alguma distribuição utilizando algum método que a gente viu nas aulas anteriores, por exemplo. E aí eu vou definir, e eu vou me basear também no valor esperado dessa distribuição. O valor esperado da função de probabilidade, ela é uma integral. Então a gente pode escrever essa integral complexa utilizando um valor. Então deixa eu entrar aqui na... Então se eu tenho, por exemplo, olha só, vamos pensar numa variável contínua. Eu tenho x1, xn e d com uma distribuição f de x. Bom, então qual que é o valor esperado de x? Então, a teoria de probabilidade diz que o valor esperado de x é integral no espaço amostral dessa variável x vezes f de x dx. Então, isso aqui é a esperança de uma variável aleatória contínua, ela basicamente é uma integral. Então, o que a gente vai fazer é resolver integrais de tal forma que ela é uma esperança ou uma função da esperança de uma distribuição de probabilidade. Então, eu vou pegar alguma função, né? Eu quero resolver uma integral qualquer, integral de g de x dx. Eu quero resolver essa integral aqui, por exemplo, g de x. Então, basicamente, o método de Monte Carlo ele consiste em tentar descobrir se esse g de x aqui ele corresponde ou não à esperança de alguma variável aleatória de alguma distribuição conhecida. Então essa vai ser a ideia, né, da gente utilizar um método de Monte Carlo. Então, como eu falei aqui, a gente pode escrever a integral complexa em função de algum valor esperado. E aí, basicamente, a gente vai aproximar a integral pela média da função. Então, vocês lembram da média amostral? Então, para quem viu em inferência, ou viu em qualquer outra disciplina, mesmo em estatística descritiva, então, lembrando em inferência aqui, o que seria um estimador natural? Um estimador natural da esperança de x. Então, se eu tenho x1, xn, uma amostra, o que é a média amostral? A média amostral ela é conhecida como x barra. Então, x barra é igual a 1 sobre n somatória de xi. Então, esse valor aqui, eu posso chamar ele, por exemplo, de mi-chapéu, ele é um estimador do valor esperado. Então, ele é um estimador do valor esperado. Ele é um estimador do valor esperado. Então, se eu quero encontrar essa integral aqui, o meu objetivo é encontrar isso aqui. Integral de uma função, né, uma função g de x, cuja ela é a esperança de alguma variável.
Então, o que acontece? Um estimador do valor esperado, esperança chapéu de x, que é a integral que eu quero, né? Que vai ser integral de g de x dx. Então, é como se fosse isso aqui, chapéu, né? Que era o estimador da esperança, que é o estimador dessa integral, ele vai ser o x barra. Então, o x barra ele é um estimador dessa integral. Então, eu não sei resolver essa integral, eu consigo aproximar essa integral através da média. Então, eu sei que o valor que eu obtive da média é um valor bem próximo daquilo que seja a integral verdadeira. No caso, nesse caso, a esperança de x com relação à variável f. Então, eu posso usar isso para resolver não só a esperança de x, mas resolver outras funções que dependem da esperança. Então, o que a gente vai fazer é resolver, aproximar a integral pela média da função, pela média amostral dessa variável aleatória. Bom, então eu vou mostrar aqui, começar aqui a introdução básica do método de Monte Carlo. Suponha que a gente quer calcular essa integral aqui. Eu quero calcular essa integral e, vou chamar de I maiúsculo, vai ser integral de a até b, g de x dx. Então eu quero encontrar essa integral aqui. Então, uma integral que varia de a até b, g de x dx. Bom, então suponha que eu não consigo encontrar essa integral analiticamente. Eu não consigo resolver essa integral e encontrar o valor dela. Bom, então o que a gente vai fazer é gerar alguma variável aleatória. Então, essa função aqui, ela é esperança de alguma coisa? Ela é esperança de alguma variável aleatória? Bom, então inicialmente o que eu poderia pensar é o seguinte. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui, né? Qual variável aleatória eu vou usar aqui? Então, qual variável aleatória eu vou usar? Então, qual variável aleatória eu vou utilizar? Qual variável aleatória que eu vou utilizar? Então, para decidir qual variável aleatória eu vou utilizar, é interessante eu verificar qual seria o espaço de onde esses valores da integral variam. Então, nesse caso, a integral varia de a até b. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Uma distribuição de probabilidade que eu sei que varia de a até b é a distribuição uniforme AB. Então, o que eu poderia pensar? Eu poderia pensar em encontrar a densidade da uniforme AB. Então, a densidade da uniforme AB, ela é dada dessa forma aqui. Dessa forma. Bom, então se eu sei qual é a densidade dela, como é que eu faço para resolver essa integral? Integral de a até b de uma g de x qualquer dx. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou voltar aqui no caderno. Vou adicionar mais uma página aqui. Então, meu objetivo é encontrar o quê? Eu quero encontrar essa integral aqui. De A até B. Bom, antes disso, eu vou colocar uma propriedade aqui para vocês da esperança. Bom, olha só. Eu tenho... O que é a esperança de x? Esperança de x é o quê? É a integral no espaço amostral. Esperança de x, f de x, dx. Bom, se a esperança de x é dada dessa maneira, uma propriedade muito importante que a gente vai usar no método de Monte Carlo, que vocês viram em probabilidade, é a esperança de uma função h de x, por exemplo. O que é a esperança de uma função h de x qualquer? É uma função h que depende de x, por exemplo. Qual a esperança de e elevado a x? Qual a esperança de raiz de x? Então, se a esperança de x é dada desse jeito, a esperança de uma função h qualquer, ela é dada por integral de h de x, f de x, dx. Então, a esperança de alguma coisa de x, essa alguma coisa pode ser alguma função, pode ser o próprio x, né? Então, no caso, a esperança de uma
a esperança do que está aqui dentro é a integral da coisa que está aqui dentro, né? Integral de h de x vezes a densidade da distribuição dx. Então, como é que eu faço para aproximar a integral se eu tenho uma amostra x1, xn? Então, se eu tenho uma amostra x1, xn, qual é o valor, qual é a média? Um estimador da esperança de x. Um estimador da esperança de x, como eu falei, né? Um estimador de x, ele vai ser a média amostral, 1 sobre n somatória de i igual a 1 até n xi. Então eu estou dizendo o seguinte, essa integral aqui, a esperança de x, é aproximadamente a média amostral. E agora a esperança de h de x? Qual que seria um estimador para a esperança de h de x, né? Coloquei x aqui, de h de x. Então, o estimador para a esperança de h de x seria o quê? Então, um estimador da esperança de x é o quê? É 1 sobre n somatório do x, do xis. A esperança do h de x é bem parecida, é 1 sobre n somatória de i igual a 1 até n. Mas só que olha só, daqui para cá, em vez de x é h de x. Aqui é a mesma coisa, vai ser a somatória de h da função h nos xizinhos. Então vai ser 1 sobre n somatório. Então, por exemplo, se eu quero a esperança de e elevado a x. Então, exemplo aqui. Esperança de e elevado a x, por exemplo. Então, a esperança de e elevado a x é o quê? É integral de e elevado a x f de x dx. E o que é um estimador? Para a esperança de e elevado a x. Então, um estimador para e elevado a x é o quê? É 1 sobre n, somatória de igual a 1 até n, e elevado a xzinho. Então, quando eu resolvo isso, tem uma amostra x1, xn, calculo essa esperança, eu vou ter que esse valor aqui é um valor aproximado para essa integral aqui. Então, esse valor é um valor aproximado para essa integral. Bom, e uma outra propriedade importante aqui, eu já vou antecipar, não vou seguir muito o que está no slide, seria o seguinte: se o n vai para infinito, ou seja, quanto maior o tamanho da minha amostra, o que acontece? Se a minha amostra vai para um valor muito grande, o x barra converge para a esperança de x. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho, quanto maior for o tamanho da amostra, mais próximo essas somatórias vão chegando das integrais. Então, se eu tenho um n muito grande, eu espero que essa minha função aqui, essa soma das funçõezinhas aqui, vai chegando cada vez mais próximo da integral. Então, o erro vai ficando cada vez menor. Aquilo que eu encontrei, né, pela amostra e o valor verdadeiro da integral. Então, pelo teorema central do limite, né, eu tenho que, quanto maior o tamanho da amostra, mais próximo esse meu método numérico para aproximar a integral vai chegar próximo da integral verdadeira. Então, basicamente, o método de Monte Carlo ele vai funcionar desse jeito. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho uma função, uma integral que varia de a até b. Então, eu quero resolver isso aqui. Eu quero resolver essa integral de a até b g de x. Bom, então eu tenho que a f de x é 1 sobre b menos a. Então, se eu tenho x uma uniforme a b, eu tenho f de x 1 sobre b menos a. Então, nesse caso, eu vou ter, então no exemplo aqui que eu coloquei no slide, no exemplo, eu quero encontrar a integral de a até b g de x dx. Então, seja x uma uniforme a b. Então, o que eu sei? Eu sei que f de x
é igual a 1 sobre b menos a. Bom, então, o que é a esperança de x nesse caso? A esperança de x vai ser o quê? Vai ser a integral de a até b, x, vezes f de x, que é 1 sobre b menos a, dx. Então, essa vai ser a esperança de x. Mas não é isso necessariamente que eu quero. Eu quero esperança de h de x. Então, eu quero esperança de h de x de tal forma que eu tenha a integral de a até b, h de x, f de x, 1 sobre b menos a dx. Então, o que eu quero aqui? O meu objetivo, ó, é essa integral aqui. Então, eu quero a integral de a até b, g de x, dx. Então, basicamente, para resolver essa integral aqui, eu tenho que descobrir qual é o meu h de x. Então, o g de x, geralmente ele dá no enunciado, então o enunciado vai dizer o seguinte: calcule a integral de g de x dx, integral de a até b g de x dx. Então, o que a gente tem que fazer é descobrir a f e tenho que dizer, né, que essa integral aqui, cadê? Essa integral aqui, ó, ela é uma integral de h de x vezes a f de x dx. Então, basicamente, isso aqui é o g de x. Então, o enunciado me deu qual é a g de x, o enunciado pode me dar qual é a f, eu tenho que descobrir qual é o h. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que h de x vezes 1 sobre b menos a é igual ao g de x. Então, eu tenho que descobrir o que é o h de x. Vou passar aqui para a próxima página. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu g de x é igual a h de x vezes 1 sobre b menos a. Então, o meu h de x, basta passar o b menos a para cá. Então, vai ficar h de x é igual a b menos a vezes g de x. Então, o que eu tenho que fazer é gerar esses pontos aqui. Eu tenho que pegar x1, xn, gerar x1, xn da uniforme AB e calcular o valor esperado dessa função aqui, o valor esperado de h de xi. Então, olha só, ficou desse jeito aqui no slide, né? Então, pra gente ver, tá vendo? Então, tá vendo, ó, b menos a, né? G de x, f de x, ficou h de x, né? F de x. Então, a função f continua a mesma, né? Então, eu estou gerando pontos dessa distribuição aqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte, como é que eu faço nesse caso aqui? Eu vou mostrar logo o resultado aqui. Então, como é que ficaria o algoritmo? Então, o passo 1 do algoritmo seria gerar x1, xn, id uniforme a b. Aí, o que seria o meu i chapéu? O i chapéu seria o quê? Seria 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n, h de xi. E o que é o h de x? É o que está ali em cima. Então, isso aqui vai ser 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n, b menos a, vezes g de xi. Então, eu vou ter que o i chapéu é um valor aproximado
é um valor aproximado para a integral, né, de A até B, g de x dx. Então, é um valor aproximado para resolver essa integral. Então, o método de Monte Carlo ele consiste nisso, em encontrar uma distribuição, né, que eu tenha esperança. A esperança de alguma função, né, eu posso encontrar qualquer integral. Então, isso aqui eu resolvi no caso da uniforme, mas eu posso fazer para qualquer outra distribuição. Então, o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora vai ser o caso geral do método de Monte Carlo. Bom, vou mostrar agora para vocês o procedimento geral do método de Monte Carlo simples. Então, ele vai se basear nessa propriedade aqui. Então, esse aqui é o caso geral, né, sem exemplificar. Então, considere que x possui uma distribuição com uma densidade f em um espaço amostral H. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a esperança de x é o quê? É a integral em x f de x dx. E, como eu falei já anteriormente, né, já escrevi ali, a esperança de uma função h de x qualquer, ela basicamente é a integral de h de x, f de x dx. Então, se eu sei a esperança de x, né, eu consigo escrever a forma da esperança de h de x baseado numa integral. Bom, uma outra propriedade que eu já falei anteriormente, né, é que a aproximação do valor esperado pela média amostral. Então, seja x1, xn e d de uma variável x, então o valor esperado dessa variável eu posso aproximar pela sua média amostral, que é basicamente o x barra, né? A esperança chapéu de x é 1 sobre n somatória de xi. E se eu consigo aproximar a esperança de x, eu consigo aproximar também a esperança de h de x do mesmo jeito. Então, eu consigo encontrar um estimador para a esperança de h de x só substituindo o x ali na média amostral pelo h de xi. Então, no caso, o valor esperado de h de x é dado por 1 sobre n somatória do h de xi. Então, assim eu consigo obter um valor aproximado para a integral de h de x e xi. Bom, então o algoritmo que eu já até coloquei ali, né, para esse procedimento, né, é gerar, a gente encontrou, né, que a integral i chapéu, né, é b menos a vezes o g barra, a média dos g's. Então esse aqui é o exemplo que a gente fez. Vamos fazer um outro exemplo agora, que é o exemplo desse jeito aqui. Escreva um algoritmo para aproximar a integral i, que é igual a integral de 1 até 3 elevado a menos x dx. Então, como é que a gente faria para... lógico, essa integral aqui eu sei encontrar o valor exato, eu sei integrar ela, mas vamos fazer aqui pelo método de Monte Carlo só para a gente entender como é que funciona. Então, vou escrever aqui vou abrir uma página aqui para a gente escrever. Então, no exemplo, vou colocar aqui no exemplo, eu vou calcular a integral de 1 até 3 elevado a menos x dx. Então, essa integral aqui. Então, essa integral aqui vai fazer o papel de g de x. Bom, então vamos resolver aqui por dois caminhos. Considere x uma distribuição uniforme 3. Então, percebam que a distribuição de variável aleatória que eu vou utilizar aqui para auxiliar a resolver a integral é uma distribuição que está no mesmo espaço amostral da integral. Então, não posso pegar, por exemplo, uma distribuição normal, menos infinito mais infinito, para gerar essa integral aqui. Então, eu vou ter que pegar uma distribuição que varia só de 1 até 3. Então, eu vou considerar x uma distribuição uniforme 1, 3, onde eu sei que a f de x vai ser igual a 1 sobre b menos a, né? Então, vai ser 1 sobre 3 menos 1, que é igual a 1 sobre 2. Então, a gente vai fazer isso aqui. Considere x uma uniforme 1, 3. Então, o que acontece? f de x é 1 sobre 2. Então, nesse caso aqui, a minha integral
A minha integral ela é o quê? Ela é integral de 1 até 3 h de x vezes f de x dx. Bom, eu sei qual é a f. Eu sei que a minha f é 1 sobre 2, ok? Eu sei que a minha f é 1 sobre 2, então vai ficar a integral de 1 até 3 h de x vezes 1 sobre 2 dx. Bom, eu tenho que encontrar qual é a função h. Então eu sei que h vezes a f é igual a g. É essa que eu coloquei no enunciado, é e elevado a menos x. Então eu sei que h de x vezes 1 sobre 2 é igual a e elevado a menos x. Então, para eu isolar o h de x, basta passar esse 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu vou ter que o h de x é igual a 2 vezes e elevado a menos x. Então, como é que vai ficar o algoritmo nesse caso? O algoritmo. Então, o algoritmo, para encontrar o valor aproximado para essa integral, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar x1, xn, id da uniforme 1, 3. E aí o passo 2 eu vou fazer o i chapéu receber 1 sobre n somatória de i igual a 1 até n h de xi. Então nesse caso aqui o nosso h de xi é o quê? É 2e elevado a menos xi. Então vai ficar 1 sobre n somatória de i igual a 1 até n 2 vezes e elevado a menos xi. Então eu vou ter que esse valor aqui é um valor aproximado para a integral. Então, quanto maior o tamanho da amostra, mais esse valor aqui vai ficando próximo dessa integral aqui. Então essa integral aqui eu até saberia resolver, eu vou até colocar o resultado dela aqui. Então integral de e elevado a menos x, eu vou colocar, que aí quando a gente for para a aula de laboratório a gente vai comparar, né? Então vai ficar 1 até 3. A integral de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Então isso aqui vai ser igual a e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 3. Então, para verificar se o método de Monte Carlo funcionou, quando é uma integral que eu sei calcular, a gente compara, né? A gente compara esse aqui com esse. Então para verificar se funciona, né? Eu vou comparar o valor aproximado pela integral com o valor verdadeiro da integral. Quando eu não tenho a integral verdadeira, a gente vai fazer isso no R, se é uma mais complicada, a gente pode comparar com o pacote que existe no R para integrar. Então tem uns pacotes no R que usam aproximações numéricas de integral sem ser de Monte Carlo, a gente pode fazer essa comparação. Bom, então essa é uma maneira. Eu vou mostrar aqui um outro caminho para resolver essa mesma integral. Então, exemplo aqui. Em vez de gerar uma uniforme 1,3, eu vou escolher uma outra distribuição, que é a distribuição exponencial truncada em 1,3. Então, olha só. Então, o exemplo vai continuar sendo o mesmo. O i vai ser igual a integral de 1 até 3, e elevado a menos x dx. Então, agora, seja x uma exponencial 1 truncada em 1,3. Uma exponencial 1 truncada em 1,3. Então, qual é a densidade da exponencial 1 truncada em 1,3? Vocês lembram? Então, tem lá na aula de distribuições truncadas, né? O que é a f de x? A f de x vai ser a densidade da exponencial 1. O que é a densidade da exponencial 1? Vai ser e elevado a menos x, né?
elevado a menos lambda x, lambda elevado a menos lambda x, no nosso caso lambda é igual a 1, e aqui vai ficar acumulada em 3, acumulado da exponencial em 3, menos acumulado da exponencial em 1. Então vai ficar e elevado a menos 1, menos e elevado a menos 3. Então essa aqui vai ser a densidade da exponencial truncada em 1/3. Então o que eu vou fazer agora é utilizar essa f para tentar aproximar a integral. Então eu vou ter que considerar que essa integral aqui, né? Essa integral vai ser a integral de 1 até 3, h de x dx, desculpa, é g de x, né? Então essa integral de g de x dx, que é o que eu quero encontrar, ela é o quê? Ela é a integral de 1 até 3 de uma função h de x, vai ser a esperança de h de x, né, com relação à densidade. h de x, f de x, dx. Então a f eu sei o que é. Então eu tenho que, isso aqui vai ser integral de 1 até 3, h de x, a f de x é elevado a menos x, sobre e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 3. Então eu vou ter dx, né? Então eu tenho que igualar essa integral aqui, de h vezes a f, a outra f agora, né? Com a integral em g de x. Então o que é o g de x? G de x é o que está lá no enunciado e elevado a menos x. Então eu tenho que a g de x é igual a h de x sobre e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 3 vezes e elevado a menos x, né? E elevado a menos x. Então aqui eu cancelo esse com esse, e aí fica aqui 1, né? E aí o h de x vai ficar então passando e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 3 para o outro lado, vai ficar e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 3. Então isso aqui é o valor exato da integral, né? Ele vai, sim, no caso, o método de Monte Carlo ele já consegue encontrar exatamente o valor. Então eu tenho, como é que funciona o algoritmo? Eu vou gerar x1, xn, id exponencial 1, truncada em 1/3. E aí o passo 2 é o quê? O passo 2 é o i chapéu vai ser igual a 1 sobre n, somatória de igual a 1 até n, h de xi. Mas vocês percebem que pelas contas que eu fiz aqui, o h de x é uma constante. Então quando h de x é uma constante, eu consigo encontrar o valor exato da integral. Quando cai numa constante, o valor acaba sendo o valor exato. Então vai ser 1 sobre n, somatória de igual a 1 até n, eu estou somando a mesma coisa, né? Elevado a menos 1 menos e elevado a menos 3. Então, somando n vezes a mesma coisa, cancela com n no denominador. Isso vai ficar e elevado a menos 1 menos e elevado a menos 3. Que é o valor exato da integral, né? Que eu tinha feito no slide anterior. Então, que é o valor exato da integral. O valor exato da integral. Então, nesse caso aqui, esse exemplinho aqui é um exemplo que é fácil encontrar a integral, né? Então, nesse caso aqui, acabou ficando mais simples, né? Bom, então o método de Monte Carlo, basicamente, ele consiste em fazer isso, né? Em resolver integrais desse tipo aqui, integral de a até b, g de x dx, né? Então, o que eu fiz aqui nesses dois exemplos? Para isso, eu tenho o quê? Eu quero integrar g de x dx. Então, o que a gente fez basicamente nesses exemplos
é pegar a g de x e decompor em duas partes. Eu vou pegar a g de x e decompor ela. É como se eu separasse, né, a g de x em duas. Eu tenho a g de x aqui, eu separo ela em duas. Eu separo ela em f de x e h de x. Mas eu não posso separar de qualquer jeito. Eu tenho que separar de tal forma que a f de x seja uma distribuição de probabilidade. Então, essa f de x tem que ser uma distribuição de probabilidade, porque aí sim, a partir dela, eu posso calcular a esperança de h de x com relação àquela variável f. Então, a decomposição, por isso que a gente colocou aqui, né? G de x é igual a h vezes a f, mas só que na hora de eu separar, né, o que tem que aparecer na f é exatamente uma função de probabilidade, com espaço amostral dentro do intervalo de integração. Então é importante eu sempre escolher uma f de tal forma que o espaço amostral da f seja o espaço amostral da integral, no caso AB. Então, por exemplo, se eu tenho uma integral finita, por exemplo, se eu quero uma integral AB, eu poderia escolher a f uma uniforme, que eu fiz ali no exemplo, uniforme A até B. Se eu quero resolver uma integral que vai de zero a infinito, eu tenho que escolher uma f, uma distribuição que vai de zero a infinito. Poderia ser uma exponencial, uma distribuição gama. Agora, se eu quero resolver uma integral que vai de menos infinito a mais infinito, aí seria interessante eu escolher para f uma distribuição normal. Então, é sempre bom eu escolher essa f, uma distribuição de probabilidade que varia no intervalo que eu estou calculando a integral. Então, desse jeito, a integral de a até b g de x dx vai ser integral de a até b h vezes a f. Então, isso aqui, na verdade, é o quê? É a esperança da f, a esperança de x, né, com relação a h, a função h. Então, vai ser o valor esperado é 1 sobre n, somatória de h de xi. Bom, então, para terminar aqui a aula, vamos fazer esse exemplo aqui, calcular a integral. Agora eu já coloquei uma função mais complicada, né? Isso aqui eu já não saberia resolver no braço, né? Integral de zero a infinito e elevado a menos 5x vezes o módulo de cosseno de x, né? Já coloquei uma função aqui um pouco mais complicada. Então, como é que eu faço para resolver essa integral aqui? Então, vamos resolver ela. Vou abrir aqui o caderno. Vou colocar mais uma página aqui. Então, aqui, nesse exemplo aqui, Então, eu quero o quê? Eu quero integral de zero a infinito, g de x dx. O que é o g de x? O g de x é o que está no enunciado. Então, ele falou o seguinte, eu quero uma integral de zero a infinito e elevado a menos 5x vezes o módulo de cosseno de x dx. Bom, então o que eu tenho que fazer é desmembrar essa função aqui, desmembrar g de x, transformar isso numa função h vezes uma função f, onde f é uma função de distribuição de probabilidade, cujo espaço amostral tem que ser o mesmo no intervalo de integração aqui. Então, o primeiro passo seria escolher a f. Escolher a f de x. Então, primeira coisa, ela tem que ser uma função que varia. Então, ela tem que variar. De zero a infinito. Tem que ser uma função de probabilidade que varia de zero a infinito. Então, nesse caso, já não pode ser uniforme, né? Então, uniforme não existe uma uniforme zero infinito. A uniforme é sempre no intervalo fixo, no intervalo fechado, finito, né? Então, nesse caso, o intervalo é infinito. Então, uma distribuição que a gente pode pensar que varia de zero a infinito poderia ser uma distribuição exponencial, por exemplo. Poderia ser uma distribuição gama. Poderia ser outras, o Weibull, por exemplo, que varia de zero a infinito. Então poderia pensar numa distribuição exponencial. Então, considere
f de x uma exponencial 1, por exemplo. Uma exponencial 1. Uma exponencial 1. Exponencial 1. Então, o que acontece? Se a f é uma exponencial 1, eu tenho que a f de x é igual a lambda, né, que é 1 elevado a menos lambda x. Pronto, então essa aqui é a minha f de x. Então, eu escolhi a f de x, a g de x é a do enunciado, agora eu tenho que descobrir qual é a função h de x, porque eu vou calcular a esperança da função h. Então, eu vou ter que encontrar h de x. Então, o passo 2 é obter h de x. Então, como é que eu obtenho h de x? Eu tenho que g de x é o quê? G de x, eu desmembrei ela em duas. H de x vezes a f de x. Então, o que é a g de x? Ó? Eu tenho que a g de x é e elevado a menos 5x vezes o módulo de cosseno de x. Isso aqui é o quê? Isso aqui é h de x vezes a f. E a f a gente obteve no passo 1, que foi e elevado a menos x. Então, a função h de x, basta passar o e elevado a menos x para lá. Então, eu vou ter que h de x é o quê? Vai ser e elevado a menos 5x dividido por e elevado a menos x vezes o módulo do cosseno de x. Então, e elevado a menos 5x dividido por e elevado a menos x fica menos 5 mais 1, né? Fica e elevado a menos 4x. Então, isso aqui é igual a e elevado a menos 4x vezes cosseno de x. Então, essa é a função h. E aí, o passo 3 seria meramente estimar a integral. Então, o passo 3 seria estimar a integral. Então, o i-chapéu vai ser o quê? O i-chapéu vai ser 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n, h de xi. Então, vai ficar 1 sobre n, somatória de i igual a 1 até n. O que é h de xi? H é essa coisa toda aqui, né? E elevado a menos 4xi vezes o módulo do cosseno de xi. Eu vou fazer a somatória para cada xi, né? Eu vou fazer a somatória desse termo aqui, do xi aplicado a esse termo. Então, essa aqui vai ser um valor aproximado para essa integral. Então, seria uma maneira de eu resolver. Eu poderia pegar aqui uma outra distribuição. Então, basicamente não existe uma única resposta, né? Dependendo da escolha que eu faço da f, se eu tivesse escolhido a f uma distribuição gama, por exemplo, a conta aqui seria bem diferente, né? Se eu tivesse escolhido uma gama, eu teria que a f seria outra, né? E a função h seria outra também, né? Então, a função f sendo outra, ela iria passar aqui para o outro lado e h seria uma outra coisa, então já iria mudar, né? Eu iria gerar pontos, né, da distribuição gama. Então, aqui eu esqueci de colocar, né? I chapéu é 1 sobre n, h de xi, onde x1, xn são pontos da exponencial 1. São pontos da exponencial 1. Da exponencial 1. Bom, então dessa maneira a gente resolve, né, o exercício, né? Só uma dica aqui, eu já vou falar aqui um pouquinho do erro de Monte Carlo. Uma dica aqui seria o seguinte, eu poderia até simplificar essa conta se eu escolhesse uma outra distribuição. Eu vou até colocar em vermelho, ó. Percebam que uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, na próxima gravação, seria como simplificar essas integrais de Monte Carlo. Então, percebo que se eu tivesse colocado, por exemplo, uma exponencial, ao invés de uma exponencial 1,
uma exponencial 5, por exemplo, o que acontece se eu escolher uma exponencial 5? A f de x fica 5e elevado a menos 5x. E aqui ficaria o quê? G de x é h vezes f. Se eu tiver escolhido uma exponencial 5, aqui ficaria 5. Aqui ficaria 5, né? E aqui ficaria 5. Então, se eu tivesse escolhido uma exponencial 5 ao invés de uma exponencial 1, essas duas exponenciais todas iriam cortar, tá vendo? E aí o algoritmo ia ficar mais simples, ia ficar só cosseno de x sobre 5. Então, assim, o ideal, né, se eu tenho várias distribuições que eu posso escolher, o ideal seria escolher a função que torna a função h mais simples possível, né? Então, essa conta aqui embaixo ó, seria uma conta bem mais simples, não teria essa exponencial aqui. Então, teria só o cosseno de xi sobre 5. Então, o mecanismo que a gente vai ver na próxima aula seria o importance sampling, que é escolher a função, que seria escolher um caminho mais simples, né, para resolver a integral, escolher a distribuição que torna aquela integral, aquele cálculo da integral de Monte Carlo, o mais simples possível. Então, percebam que eu colocando 5 aqui, né, a função ficou mais simples. Bom, e aí tem o erro de Monte Carlo, que seria a variabilidade, né, que pode existir entre o valor de Monte Carlo exato, né, e a função. Seria tipo uma variância dos estimadores. Então considere o I-chapéu uma aproximação para a integral I. Então dessa maneira, o erro padrão de Monte Carlo seria uma estimativa da variância da média de Monte Carlo, né? Então, o que a gente faz aqui? É como se cada h de xi fosse um indivíduo, né? Um sigma chapéu de h. Vou escrever aqui no caderno. Então, aqui o erro de Monte Carlo. Erro, tá em vermelho. Mudei aqui. Deixa eu ver qual que é azul. Eu só tô vendo preto aqui, eu não tô vendo azul. Tem azul e preto, mas as duas, eu acho que essa aqui é azul. Ótimo. Então, o erro de Monte Carlo o que é a minha integral? A minha integral, o I-chapéu, é o quê? É 1 sobre n somatória de igual a 1 até n h de xi. Então, essa minha estimativa do h eu poderia chamar de h barra, né? Seria a média dos h's, né? É como se para cada x1, xn, eu obtivesse h de x1 e h de xn. Então, h de x1, h de xn. Então, o que seria o erro de Monte Carlo, ou a variância do erro de Monte Carlo? O sigma chapéu h é o que? É o desvio padrão. É o desvio padrão dos h's. Então, para ficar mais fácil vocês relacionarem isso ao desvio padrão, ó, é como se eu estivesse chamando cada h de x1, h de y. Então, é como se fosse y1, yn. Então, eu tenho yi é igual a h de xi. Então, eu pego esses y's e aplico a equação do desvio padrão. Então, no caso, o que seria a equação do desvio padrão? Sigma chapéu de h, desvio padrão é a raiz da variância, né? Então, vai ficar 1 sobre n, a raiz da somatória de igual a 1 até n, yi menos y barra ao quadrado. Então, o y barra é o h chapéu e o yi são os hi's. Então, dessa maneira, eu obtenho o erro de Monte Carlo, que é exatamente isso que diz essa equação aqui. Ó. Então, o erro de Monte Carlo nada mais é do que o desvio padrão dos hi's. Então, geralmente, eu utilizo esse erro de Monte Carlo quando eu quero comparar duas abordagens diferentes. Se eu quero calcular a integral utilizando, por exemplo,
a exponencial 1 ou a exponencial 5, qual que é melhor? Então, o mecanismo da gente verificar qual é melhor e comparar é através do erro de Monte Carlo. É aquele que tiver o menor erro de Monte Carlo seria um indício, né, para escolher qual seria a melhor função. Então, eu poderia fazer pela exponencial 1 e calcular o erro, e fazer pela exponencial 5 e calcular o erro. Então, seria uma maneira, né, um critério para escolher qual seria a função de distribuição que eu vou utilizar para aproximar a integral. Então, basicamente tem esses dois métodos. Tem um método para escolher a mais simples, mas também tem um método pelo erro de Monte Carlo. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer também é encontrar intervalos de confiança para integral. Então, posso dizer, né, com 95% de confiança, onde que vai estar o valor daquela integral. Então, aqui eu utilizo o teorema central do limite. Eu faço a média dos h's, h barra, né, menos a integral sobre o erro de Monte Carlo, sigma chapéu, é uma normal 0,1. Então aqui é mesmo para ficar fácil, mais fácil para vocês entenderem, né? Seria substituir o h pelo y. Então seria o y barra menos a esperança de y sobre sigma chapéu de y. Então aí o intervalo de confiança, se isso aqui é uma normal 0,1, eu não vou forçar muito aqui, né? Porque muitos de vocês, alguns não viram inferência, mas aí o intervalo de confiança para o h, para o i, né, para a esperança de h, seria o h barra mais ou menos o z de alfa, sigma chapéu de h. Então esse z de alfa aqui é o quantio da normal 0,1. É o quantio da normal 0,1. Então, por exemplo, para vocês que viram pelo menos inferência 1, né, vocês sabem que se eu quero um intervalo de 95%, eu escolho um z de alfa de 1,96. Se eu quero um intervalo de 90%, eu escolho um z de alfa 1,64. Então essa parte aqui eu vou deixar para a aula de laboratório, né? A gente vai fazer na aula de laboratório, que eu ainda vou ver o dia, a gente vai obter o erro de Monte Carlo e o erro de Monte Carlo, né? E o intervalo de confiança para a função, né? Por exemplo, que a gente fez aqui, a gente vai calcular o erro de Monte Carlo e o intervalo de 95%. E vai ver se a integral está dentro do intervalo de 95%. Então, quando a gente for fazer a aula de laboratório, a gente vai comparar esses resultados aqui com a integral que o R calcula. O R tem um integrante lá, acho que é integrate. A gente pode até comparar a integral que a gente está propondo aqui com a integral do R, para ver as diferenças. E aqui alguns exercícios para vocês fazerem, né? Escrevam um algoritmo para aproximação das integrais pelo método de Monte Carlo. Então tem umas integrais aí, se vocês olharem essas 4 integrais, vai ver que é difícil fazer isso aqui na mão, né? Mas aí pelo método de Monte Carlo a gente consegue encontrar a aproximação. Então tem que seguir aqueles passos, né? O passo 1 seria ver qual distribuição que eu vou utilizar. Então no exemplo 1, por exemplo, a integral varia de 0 a 1, eu iria propor uma distribuição, por exemplo, uma uniforme 0,1, ou uma distribuição beta. E aí eu iria encontrar a função h. No exemplo 2 e 3, poderia pensar, né, uma numa distribuição gama ou numa distribuição exponencial, que varia de 0 a infinito. E no exemplo 4, eu iria utilizar uma distribuição normal. Então, através da distribuição normal, eu poderia encontrar, né, uma aproximação para a integral, encontrar a função. A normal seria a f, né? E aí a g, a função g aqui está no enunciado, meu desafio é encontrar a função h, onde a função h vai ser, a função g é f vezes h, né? Então a função g de x é igual a f de x vezes h de x, então a função g de x, para cada um desses 4 exemplos, a função g é a que está no enunciado, a função f é a distribuição de probabilidade que vocês vão propor, né? E aí, propondo a distribuição f, vocês vão encontrar a função h fazendo g dividido por f. E aí, o i chapéu
O I chapéu vai ser 1 sobre N, somatória de H de xi. Então, nos 4 exemplos aqui, o procedimento basicamente é o mesmo. Então, vou encerrar a aula por aqui.